E aí, cara, tava lá os maiores, os maiores do Brasil, Arthur Maia no baixo, uns caras assim, muito famosos, qualquer músico conhecia. E eu fui vendo os músicos chegando assim, de Fiat Uno toda arrebentada, os caras brigando pra dividir uma pizza. Cara, R$20, 5 de cada um, senão não dá. E eu falei assim, cara... E eram os maiores. Eu não vou ser o maior. E se for, Eu não esse é vou o meu ganhar teto. muito dinheiro. Esse é até aí que eu vou. Ali eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir pra ser grande, eu quero ser grande. Eu sempre pensei, essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. Eu digo quero que, ser, eu vou ser. Que clichê é clichê por um motivo, porque funciona. É pô. porque funciona, A exatamente. verdade é cristalizada pela ação do tempo. E eu fui pra vendas. Meu pai me chamou pra trabalhar na época com empréstimo, aqueles negócio de empréstimo de banco BMG, não sei o quê, para militares, porque ele era militar, ele começou a fazer uma renda extra com isso, falou, Thiago, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando pro escritório do meu pai para ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante para mim, era meio... Ele estava na reserva já, nessa época? Ele tava, não, ele saía do quartel e ia para lá. Durante o dia ficava a minha sogra, que na época não era minha sogra, na época eu não estava casado ainda, ela cuidava do escritório. E meu pai chegava depois do quartel, umas 4h30 da tarde, que o quartel era bem próximo ao escritório. E a gente ficava lá até a noite fazendo os contratos e tal. Só que era muito desgastante pra mim. Eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro distribuindo, não sei o quê. Encontrava um monte de amigo e falava assim, ih, caramba, o Thiago tá panfletando ali. Fala, panfletador! E aí eu falei, pô, isso não é pra mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí eu gostava muito de viagem, consegui entrar como vendedor freelancer numa agência de viagens. E, cara, comecei a arrebentar de vender. No primeiro mês eu virei o maior vendedor do negócio, o cara já me chamou para trabalhar. Falou, cara, vem trabalhar. Eu comecei a trabalhar por performance. Vendia, ganhava comissão. Não tinha contrato, não tinha salário, nada. E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagens. E aí quando eu falei, liguei pra Janine e falei, vamos casar. Tô rico, tava ganhando R$3.000. Tô rico! Vamos casar. Já tem que arrumar uma coisa pra gastar. Escolhe onde você quer morar. Meme da Carolina Ferraz aqui. Que eu sou rica! Aí falou, vamos casar? Vamos. Aí começamos a organizar tudo pra casar. Mas pra entender, nessa fase você tava endividado ou não? Não, calma. Tá chegando, não, tá sempre chegando. tive endividado. Tá chegando. Tá chegando. Só o normal. Se endividava todo mês. Nessa época eu era aquele endividado apertado, tipo assim, de dever pouco. Caramba, comprei o tênis de um amigo aqui, tô faltando aqueles Isso me R$100. lembra a família do Bruno. A família do Bruno é muito assim. Sempre foi assim também. Eu sempre fui apertado, nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando, sempre apertado. Pra mim, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande por causa disso, porque o problema é o seguinte, a gente tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante dos fuzileiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Uhum. Então todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho, todo mundo andava de Nike, a gente andava de Quixute. Então o grau comparativo foi muito destruidor para nossas emoções. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal, por causa da comparação. Porque recentemente eu estive na África, no interior da Angola, fazendo um trabalho, e todo mundo rindo, todo mundo feliz. Por quê? Porque uma senhora tem uma panela, do outro lado também só tem uma panela, e na outra casa só tem uma panela. Não tem ninguém com jogo de panela e só você tem um. Então, quando não tem comparação, a felicidade é possível. Alguns pontos. Meu pai também já foi pra Angola, só que ele foi lá atrás, ele foi fazer missão de paz em Angola no meio da década de 90, e naquela época Angola tinha 2 minas terrestres, 2 armadilhas explosivas para cada pessoa. Então se você visse uma pessoa sem uma perna, porque pisou numa mina terrestre, Normal. ainda tinha uma chance estatística de pisar em outra. Então era terrível a situação do país. Mas sobre esse ponto de Angola é só para pontuar que hoje está muito melhor, com certeza, né? Teve missão de paz da ONU lá. Não, mas era pobre, tá? Era pobre, só que as pessoas estavam felizes. Porque não tinha todo mundo tanta tava diferença. igual. Né? Você é pobre, você é pobre é relativo. Porque na cabeça deles, eu não tô vendo ninguém de carrão, não tô vendo ninguém com uma casa melhor que a minha, e tô comendo, eu sou rico. Não tem Tá tudo comparação. bem. Não tem comparação, ele não sabe o que é rico e o que é pobre. Como é que mas o Paulo isso Cuenca fala? Comparação é a métrica da a infelicidade. métrica da né? infelicidade. Caio também já veio aqui e falou a mesma coisa. Mas tem um ponto sobre isso que eu já vi, que é a questão que em Harvard hoje, eles levam em conta a questão da comparação. E tem uma política lá que eles chamam de o último quarto feliz. Porque eles viram o seguinte, que o cara que entrava nessas universidades da Ivy League americana, Harvard e Yale, era um cara muito acima da média.
só que ele convivia com pessoas muito acima da média também. E o que acontecia é que o cara que se formava lá atrás na turma em Harvard, ele publicava menos artigos depois de formado, ele tinha uma menor remuneração, comparado ao cara que era o primeiro de uma universidade mais ou menos. Porque o cara que era o primeiro da mais ou menos se comparava com os outros e ficava super confiante. Isso aí. O cara que era o último de Harvard se comparava com os outros de Harvard e ficava muito pouco confiante, porque durante anos ele era sempre o pior da sala. Então, por conta disso, ele não ia bem na carreira. Sendo que, se ele fosse entrar em uma outra universidade, ele poderia ser o primeiro da outra. Justamente por isso, essa comparação que existe entre as pessoas. Aí lá hoje, o que eles fazem? Eles separam o último quarto de vagas pro cara que é atleta. Porque esse cara, ele sabe que se não for tão bem na parte acadêmica, Espera ele tem muito muita dele. confiança na parte de desempenho esportivo. Então, ele não é afetado Ele por já não isso. esperava entrar lá, né? Então ele já tá felizão. Não, até espera, mas ele não vai se comparar naquilo. Ele sabe, ele bom, vai ser, eu ele perco vai aqui, ser mas eu sou cobrado bom em em outra área. coisa. Exatamente, mas essa questão de comparação realmente é terrível, pô. Eu fico pensando, tô muito bem dentro do meu nicho, né? Mas se eu fosse ficar me comparando com o Thiago, mas o Thiago tem 5 milhões de seguidores, eu, pobre menino rico, tenho 1 milhão. Pelo amor de Deus, né?